Olha aí, pessoal, mais uma vez a senhora Simone Tebet mandando a real sobre a questão fiscal do governo Lula. Fiz um vídeo poucos dias atrás aqui no canal tratando justamente desse ponto aí, de coisas que ela fala e que parecem indicar que ela está completamente destoando do governo Lula. Embora ela tenha aí feito parte de todo aquele processo de mandar dinheiro lá para a Argentina e tudo mais, a grande verdade é que, no geral, a ideologia que ela aparenta e ter do ponto de vista econômico é muito mais equilibrada que o restante do governo Lula, é preciso frisar isso. Vai fazer diferença ou não na prática? Certamente não, porque ela é ministra do Planejamento e a gente sabe como que o governo Lula lida com mulheres no seu governo, né? Deixando elas de escanteio, deixando elas de lado aí, diminuindo o seu tamanho, a sua importância cada vez mais. Mas vamos ver aqui qual é o ponto da Simone Tebet em relação à questão da arrecadação, dizendo que é mais fácil aumentar a arrecadação do que cortar as despesas. Embora seja algo bastante óbvio, né, capitã óbvia em ação, mais uma vez, a verdade é que tem um sentido aqui, inclusive orçamentário nessa história, que é interessante a gente conversar. Mas vamos então ver esse tema. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos aqui no canal. Uma marca muito impressionante aí para o que eu esperava, para as minhas expectativas, né? E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, isso aqui foi falado na quarta-feira, dia 4 de outubro, mas como estava junto de outras coisas ditas aí, outras afirmações da Simone Tebet, isso aqui começou a repercutir ontem à tarde, ontem à noite, que foi quando eu vi essa notícia aqui. Estou gravando na manhã do dia 7 de outubro, né? Mudei um pouco aqui o meu horário de gravar hoje por conta do meu cronograma para o dia e tudo mais. Tem algumas interferências de barulho, inclusive. Se você estiver ouvindo um galo ao fundo aí, é o galo do meu vizinho, né? Mas faz parte, estou gravando bem cedinho esse vídeo aqui. Então foi quando, mais ou menos, eu vi a repercussão dessa história. E o que ela disse aí, como que ela justificou a questão de que aumentar a arrecadação é mais fácil do que você cortar as despesas, né? Podemos responder por nós mesmos aqui que, em se tratando do governo Lula, cortar despesa nunca é uma possibilidade. Isso aqui não existe, essa palavra, que essa expressão corte de despesas não está no dicionário do Lula, né? Então, para ele só existe aumentar impostos, porque equilíbrio fiscal, se é que algum dia vai existir no governo Lula, só se alcança com ganhando mais dinheiro em cima da população, roubando mais o nosso dinheiro por meio de impostos. Mas o ponto aqui da senhora Simone Tebet é a questão do orçamento e das implicações constitucionais sobre esse orçamento. Nas palavras dela aqui, esse orçamento federal é engessado, né? Então, a maior parte de tudo que está comprometido do orçamento já está direcionado para algumas áreas que não podem ser mexidas, não podem ser alteradas, e então isso aí já sobrecarrega o orçamento. De fato, a margem de manobra para o governo agir em cada ano era coisa de 10%, não sei se mudou muito, mas realmente a maior parte de tudo que já está orçado, todos os gastos previstos, isso é constitucional, isso aí está de fato vinculado, né? Então, o que a Simone Tebet diz aqui, ou de uma forma completamente mentirosa, ou de uma forma ingênua, que eu acredito que ela seja muito ingênua, o PPA, que é o Plano Plurianual, que determina aí as diretrizes dos gastos orçamentários durante 4 anos, e sim, o governo Lula está atualmente seguindo, pelo menos deveria seguir, o plano do governo Bolsonaro. É sempre assim, o primeiro ano de governo representa aí um segmento, digamos assim, do orçamento dos planos orçamentários do ano anterior, né? Então, esse PPA do governo Lula vai vigorar 24, 25, 26 e 27. Então, ela supostamente, de acordo com o que ela diz aqui, ingenuidade, não sei, mas que isso é uma possibilidade para que o governo possa ter gastos melhores, mais eficientes aí, além de ter mais arrecadação, é óbvio, né? Ela trata aqui, por exemplo, da questão da taxação das offshores, né? Que a expectativa do governo federal, do planejamento aí, é que ano que vem sejam arrecadados 7 bilhões de reais só com essa taxação. Além disso, também, né, tem uma previsão aqui de arrecadação de 13 bilhões de reais com os fundos exclusivos.
Aqui já estamos falando, na prática, de uns 20 bilhões de reais a mais de roubo estatal sobre a sociedade brasileira. Mas seguindo aqui com a Simone Tebet, ela disse que no passado houve cortes equivocados aí por parte do governo Bolsonaro. Ela não cita literalmente, mas a gente sabe que se trata disso aí como o IBGE, né? Então, claro, o Bolsonaro cortou muita coisa e fez certo, tem que cortar mesmo. E cortou impostos, inclusive, que é o principal, que é o mais importante. Obviamente, não vamos ter isso no governo Lula. O pessoal fez o L, colocou o Lula com o Fernando Haddad lá, agora aguentem a pancada, não é? Nas palavras dela, o Brasil arrecada muito imposto e arrecada mal. O que seria arrecadar mal? Eu não sei. Será que ela quer dizer que o imposto não é eficiente, não é justo? Deveria arrecadar mais dos pobres, mais dos ricos e menos dos pobres? Não sei dizer o que ela afirma em relação a arrecadar mal. Agora que arrecada muito, isso aqui é uma verdade óbvia, né? Capitão óbvia em ação mais uma vez. Diz a Simone Tebet: eu falando faço um meia-culpa porque fiquei 8 anos no Senado e a gente aprova medidas sem saber se será eficiente, né? Queria ver se ela teria coragem, teria as manhas de falar isso aqui na época que ela era senadora, né? Dizer assim: não, nós somos senadores, aprovamos essa medida aí que tem impacto orçamentário, mas a gente não sabe se ela vai ser eficiente não, tá? A gente aprovou na doideira mesmo, porque realmente é isso que ela tá falando, que quando ela era senadora, ela aprovava coisas sem ter certeza de fato do que isso iria representar para a economia. Agora, de acordo com a Simone Tebet ainda, esse plano plurianual aí, o PPA, tem aí a expectativa de mudar a realidade do orçamento nacional. Nas palavras dela, tão grave quanto arrecadar muito é que o Brasil gasta muito. Os governos, de modo geral, estados, município, governo federal, gastam mal porque não tem diretriz, não tem um planejamento. Não é por causa disso. É porque o Estado tem na sua essência, na sua tendência natural, o gasto excessivo de recursos. É aquele diagrama do Friedman, né, a respeito de como o dinheiro é gasto. Tem o dinheiro seu, que você gasta com você, o dinheiro seu que você gasta com os outros, o dinheiro dos outros que você gasta com você e o dinheiro dos outros que você gasta com os outros, né? Nesse quarto quadrante aí, que é o dinheiro alheio sendo gasto em favor dos outros, isso aí representa na prática um gasto altamente ineficiente, que é o caso do Estado. A forma mais eficiente de gastar dinheiro é você gastar para você. Você vai ter aí o melhor custo-benefício, gastar o mínimo possível atendendo ao máximo das suas necessidades, das suas vontades, né? Então o Estado não é ruim, não gasta mal porque não tem diretriz. Ele gasta mal porque ele é o Estado. Mas sim, gasta muito o governo federal, os estados gastam muito, estão falidos. Fiz um vídeo aqui do Rio de Janeiro, passando o Pires lá em Brasília para tentar arrecadar dinheiro, porque realmente a situação tá feia. Municípios também, muitos dos quais aí sempre fecham no vermelho, né? Agora, a Simone Tebet aponta para outras questões aqui, inclusive sociais, que certamente não terão repercussão no governo Lula. É o tipo de coisa que ela fala da mentalidade dela, das convicções dela, mas que nunca serão aplicados. Por exemplo, aqui, a questão do cadastro único, né? Sim, o Lula tirou quase 3 milhões já de pessoas do Bolsa Família, mas entraram outras pessoas também. A conta ficou mais ou menos balanceada, digamos que tivemos uma diminuição de 300 mil pessoas, mais ou menos, no frigir dos ovos, né? Agora, ela diz que tem que fazer um pente fino no cadastro único, tem que rever a questão dos benefícios, como o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, e ela disse aí que 8% dos recursos reservados para a Previdência, que são quase 1 trilhão de reais, poderiam ser provenientes de erros ou fraudes. 1 trilhão aqui é o orçamento total, né? Então estamos falando aí de 8% desse valor aí que poderiam ser provenientes de erros ou fraudes, passíveis de serem corrigidos então e representar um desafogamento da Previdência Social. E aí ela toca no ponto aqui do déficit primário, mais uma vez. Ela apontou o número mais realista até o momento para o déficit desse ano, 169 bilhões de reais, ao contrário dos 100 bilhões que o próprio Ministério da Fazenda apontou lá no começo do ano, completamente irrealista, né? Mas ela diz o seguinte aqui: nós estamos tentando ao máximo ficar em 1,1%, 1,2% negativo, isso aqui em relação ao PIB, né? Ficar com um déficit nesse patamar este ano aqui, para que eles reduzam pela metade esse ano o valor que estava previsto, né? Para cumprir a meta fiscal zero ano que vem. Tá bom que isso aqui vai acontecer. O próprio secretário do Tesouro, falei aqui no canal recentemente,
disse que a meta zero é irrealista, não é uma verdade, é apenas uma meta lá na frente, um objetivo a ser alcançado, um norte para guiar as ações estatais, mas não vai acontecer. Ela levou em consideração aqui a banda de 0,25 aqui, ou seja, chegando até 0,25 está dentro do previsto e tudo mais, e segundo ela isso é uma forma de indiretamente garantir a qualidade do gasto, né? Mas a verdade é que isso aqui não vai acontecer. Mais uma vez a Simone Tebet parece não saber em que governo que ela está, de que governo ela faz parte, porque o governo Lula não vai reduzir gastos, não vai diminuir o tamanho da máquina estatal, ele vai tentar arrecadar mais, só que ele vai conseguir? Não vai por conta da questão da curva de Laffer. O brasileiro já está estrangulado demais pelo Estado, não aguenta mais pagar impostos, e o brasileiro está vendo que o Lula está gastando dinheiro com ministérios, com empréstimo para a Argentina, com financiamento de obras no exterior, está gastando dinheiro com reforma lá do Palácio da Alvorada, com viagens luxuosíssimas, com a troca do Aero Lula. O Lula está gastando dinheiro com um monte de besteiras, um monte de bobagens. Ninguém está disposto a pagar mais impostos para garantir uma condição fiscal de um governo desse tipo, um governo que não corta na carne, né? Não faz o que o Bolsonaro fez no passado, que é cortar na carne. Ah, mas ele tirou dinheiro de autarquias importantes. Meu amigo, se você perguntar, todo mundo vai falar que a autarquia em que trabalha, que faz parte, é importante, né? Alguém vai chegar e dizer, não, esse meu ministério aqui é inútil. Pode cortar que não vai fazer diferença. Óbvio que não, né? Tudo aí, para esse pessoal, é de extrema importância. Então você vai ter que cortar em alguma coisa para diminuir os gastos. Não tem o que fazer. O governo Lula aqui não está mirando para os seus ministérios, para as suas autarquias, não. Para as estatais, né? Para vender estatais, não. Está mirando na pessoa que recebe um benefício, no pensionista do INSS, na sociedade, né? Não no governo, porque o Estado é imaculado. Mais uma vez, a Simone Tebet parece aí, embora tenha tido lapsos de capitão óbvio, dizendo aí que o governo arrecada muito, dizendo que mexer na arrecadação é mais fácil do que no gasto, embora ela tenha dito isso, ela ainda continua parecendo desconhecer o governo do qual ela faz parte. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.